conforme previsto, o 7 de setembro deste ano, com o governo esquerdista, com o governo do PT no poder, foi totalmente isolado, sem povo, sem popularidade, sem engajamento orgânico. Aliás, como sempre caracterizou todos os mandatos do PT. A gente já teve dois mandatos completos do Lula no passado e dois da Dilma. Nesses 4 mandatos que a gente teve o desprazer de presenciar, eu não me recordo do Lula popular, da Dilma popular. Eu não me recordo do Lula encher ruas de maneira orgânica, de forma espontânea, sem ter que dar mortadela, sem ter que ficar enchendo ônibus para fazer volume, né, em eventos do PT. Então isso caracterizou muito, né, os 16, quase 16 anos aí de Lula e Dilma no poder no passado recentíssimo do Brasil. Portanto, as expectativas eram realmente daí para pior. É curioso porque na América Latina, se a gente pegar esses governos de esquerda, né, até por eles quebrarem o país, quando, né, quando não são uma ditadura, que é pior ainda, eles não têm apelo popular, né, a esquerda aqui na América Latina. Então eles vencem as eleições, mas a gente não vê a popularidade na rua, a gente não vê a popularidade nas redes sociais. Se eles não estão em ambientes com plateia controlada, são vaiados, são xingados, aliás, não podem nem sair, né? A real é essa. Eu quero repercutir com vocês, então, algumas manchetes desse 7 de setembro do PT, o primeiro desse quinto mandato, infelizmente, quinto mandato desse partido. Jornal O Tempo. Ambulantes saem frustrado do 7 de setembro. Trouxe 1.000 chaveiros do Lula, vendi 20. Isso não acontecia nos 4 anos de Bolsonaro. Aliás, o pessoal lucrava muito os ambulantes. Eles vendiam tudo. Aqui vou só ler o primeiro parágrafo, que é assim, dá até dó desse pessoal. Que é o seguinte, ó, ambulantes que foram à esplanada dos ministérios para tentar vender adereços com estampas do presidente Lula durante o desfile de 7 de setembro, relataram à reportagem de O Tempo que os resultados não foram como esperado. Houve quem chegou a ter prejuízo, como Thaís Neres, que saiu de Águas Lindas, distante, cerca de 50 quilômetros do centro da capital federal, para vender 1.000 chaveiros. E, aspas para ela, a gente veio vender água e chaveirinho com o rosto do Lula e o desenho de Brasília. Quase não vendemos. Acho que vendemos uns 20 só. Trouxemos 1.000. Contou sobre os chaveiros vendidos a R$ 10 cada. Ou seja, vendeu 20 a R$ 10? Meu, ganhou R$ 200 só. Isso aí não dá nem um tanque de gasolina. Ela contou que houve procura maior pelo item com a estampa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro, esse sim é popular. Você constata a popularidade do Bolsonaro nas ruas e nas redes sociais. E aí eles têm que ficar falando que é robô, né? Que, claro, dá vergonha pra eles, né? Ter que admitir a dura realidade. Então começamos bem o 7 de setembro. Aí uma outra matéria curiosa também, né? Que a gente não via nos tempos de Bolsonaro, aqui no Metrópolis. Homens são presos por abusar de crianças e mulheres na esplanada. Os homens foram levados para a 5ª Delegacia na Asa Norte. Esplanada foi palco de desfile cívico-militar do 7 de setembro. Tá? Então essa é a manchete, dá um zoom aqui só para vocês conseguirem ver. Tá? Então homens são presos. Olha isso, né? Olha isso. Pegar algumas manchetes aqui antes de mostrar o vídeo, alguns vídeos. O UOL, foi até sincero. Atos esvaziados. Lula com militares e Tarcísio em tanque. Como foi o 7 de setembro? Folha, já deu aquela tergiversada, né? Deixa eu dar aqui um zoom na Folha. Lula tem 7 de setembro com chefes de poderes, Zé Gotinha e Climão um dia após reforma. O Climão aqui é porque demitiu, né, uma mulher, né, Ana Moser, do governo. Mas aqui na manchete a gente não vê o fato descrito, que estava esvaziado, que foi um fracasso retumbante em termos de povo presente. Estadão. Lula se cerca de ministras em tribuna do 7 de setembro após demitir Ana Moser. Presidente alvo de críticas pela maneira como tem manejado a questão do gênero no governo. Mas aqui, o Estadão também não trouxe na manchete, né? Eu sempre gosto de mostrar manchete, porque no Brasil, como a gente tem muitas vezes jornalistas militantes que às vezes deturpam os fatos por questão ideológica e já querem na manchete passar o recado, então é importante a gente explorar as manchetes. Aqui no Estadão não falou nada de que foi esvaziado. E até porque, infelizmente, né, o brasileiro fica mais na manchete do que no conteúdo. Até porque a gente não tem tempo, né?
Hoje em dia, cada vez tem mais informação na palma da mão, as pessoas têm que trabalhar, então geralmente fica nas manchetes mesmo. Então eu gosto de dar essa passada. Veja, protocolar 7 de setembro de Lula em Brasília, exalta a vacina e democracia. O presidente participou da cerimônia ao lado de Janja, Pacheco, Rosa Weber e chefes das Forças Armadas. Bom, aqui também, na Veja, não se falou que foi um fracasso retumbante, que não existia povo, né? É aquela passada de pano. Revista Oeste, 7 de setembro, manifestantes pedem fora Lula. 2 movimentos críticos ao petista levaram trios elétricos para a Avenida Paulista em São Paulo, neste dia da independência do Brasil. Isso a gente jamais vai ver no consórcio, né? Naquela imprensa do dito consórcio. Isso, de fato, a gente não vai ver. Eles já têm dificuldade de falar que foi esvaziado, né? Que foi um fracasso. Gazeta do Povo. Brasília tem 7 de setembro esvaziado, com público de petistas, servidores e familiares dos militares. Faltou povo, né? Faltou povo, e realmente faltou povo. G1, Globo. Lula participa de desfile do 7 de setembro com Zé Gotinha e pose com chefes das Forças Armadas, né? Posa com chefes das Forças Armadas. O presidente chegou em carro aberto com a primeira-dama, o governo busca mensagem de união, fim de ódio, enfim, narrativas, e aqui não fala que faltou povo. Então percebam, de um modo geral, o consórcio deu aquela passada de pano, tirando o UOL, que foi até sincero na manchete, os demais, tirando também Revista Oeste, que não é consórcio, e Gazeta do Povo, os demais deram aquela, digamos assim, ocultaram parte, né, da realidade que aconteceu no dia de hoje. E eu quero aqui trazer alguns vídeos. A Amanda Klein na Jovem Pan, ela admitiu, né, vou até dar o play aqui, mas ela disse, a gente tem que constatar pelas imagens que não tem povo. Vamos dar aqui um play nesse vídeo da Jovem Pan. Nessas imagens, deixa eu aumentar um pouco o volume. volume. Fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente tá... Talvez tivesse mais gente presente. Olha a cara de pau. Talvez. Nos tempos de Bolsonaro era formigueiro em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e outros locais do Brasil. E ela vem falar que talvez teria mais gente. Sentindo falta dos civis. Aí... Então ela sentiu Lívia, falta a alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. Agora, esse talvez tivesse gente presente, nossa, assim, é muita cara de pau. E aqui o Nicolas postou o vídeo do ano passado. Olha a diferença, pessoal. Olha só a diferença. Olha isso, pessoal. Formigueiro humano. E o pessoal foi de forma orgânica, tá? Esse é o 7 de setembro, estilo PT, estilo Lula, típico de um governo esquerdista da América Latina. Não tem apelo popular, não tem povo, sabe? É uma coisa assim, é democracia sem povo. Isso reflete um pouco do que a gente sempre diz, né? Democracia de gabinete, democracia sem povo. Tá? Assim, é uma coisa impressionante. O Lula teve 60 milhões de votos, não teve? Não foi isso? O ano passado, 60 milhões de votos? Será que não teria 0,01% desse povo aí? Ou será que ninguém tem... Será que as pessoas que votaram no Lula têm vergonha? Não têm coragem de mostrar o seu rosto e associar a esse governo? Porque é impressionante. 60 milhões de votos e você não vê gente. Você não vê gente. O Lula não consegue encher um quarteirão organicamente. Organicamente, eu duvido, eu acho muito difícil ele encher um quarteirão. Então é isso, pessoal. Esse é o resumão desse fiasco mais previsível do 7 de setembro, desse primeiro 7 de setembro do 5º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.